Nossa exposição hoje, irmãos, será o versículo 10, a segunda parte dele, a parte B do versículo. Mas nós vamos ler toda a oração do Senhor, Mateus 6, do versículo 9 até o versículo 14. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, ore ao Senhor mais uma vez, peça para Deus falar contigo, te conduzir em todas as coisas para a glória do nome dele. Santo Deus, nós bendizemos o Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque nós estamos aqui reunidos porque o Senhor nos chamou. Nós fomos transformados pelo Senhor e ouvimos a tua voz. E nós, a uma só voz, respondemos: eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, conduz a tua igreja, conduz o teu povo. Nós precisamos de ti, Senhor, e sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos nada, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, que nós possamos ser conduzidos e fortalecidos pelo teu santo nome em todas as coisas, para a glória do Senhor hoje e eternamente. Ó Deus, somos acometidos por coisas que às vezes não nos esperamos. Louvamos ao Senhor, porque a nossa irmã Bianca já está aqui conosco, o Senhor guardou ela com boa mão, Pai. Louvamos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê a convicção, confiança de que em Ti nós podemos descansar em todo o tempo. Nós pedimos a Ti, Pai, fala conosco, nos orienta, porque sem a orientação do Senhor e sem a habitação do Teu Santo Espírito, nós não podemos fazer nada, Senhor. Quanto a mim, Pai, simples instrumento nas Tuas mãos, tem misericórdia da minha vida, e apesar de mim, Senhor, fala com Teu povo, fala com a Tua igreja, fala comigo, fala conosco, nos orienta e nos dirige em todas as coisas que nós precisamos, Senhor, para honrar o Teu nome nessa terra, Senhor. Guarda-nos como igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos grandes dilemas da vida cristã é: qual a vontade de Deus para a minha vida? Um grande dilema. Quem nunca passou por isso? Ou quem não passa por isso continuamente? Qual a vontade de Deus para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha vida? R.C. Sproul, um teólogo muito conhecido no meio reformado, quando ele lançou lá no século passado, um programa de rádio nos Estados Unidos, ele falou que era de longe a pergunta que ele mais recebia cartas ou telefonemas para responder: como eu vou saber a vontade de Deus para minha vida? Era figurinha, estava sempre lá no programa dele. Mas continua a dúvida: como saber? Nós estamos aqui, como nós vamos saber? Isso, algumas vezes, irmãos, nas nossas vidas, se torna um desejo meio que esotérico. Alguns irmãos oram e ficam esperando algo do tipo o chão tremer, línguas de fogo não, né, irmãos? Mas o chão tremer, aparecer o anjo e falar: eis que eu te digo, meu filho, faça assim, assim, assado, a essa hora, nesse dia, de tal jeito. Mas não é algo tão comum mais de acontecer, né, irmãos? E aí a gente fica, sem saber, porque às vezes não desce a nuvem de glória. Às vezes nós não ouvimos a voz audível e você precisa tomar uma decisão. E aí? Não, vou continuar aqui orando, pastor. Uma vez eu conheci
um homem santo de Deus. E aí ele ficou no monte orando 2 semanas. E orando, e orando, e orando. Então, porque é no monte, poderia ser em qualquer lugar. E ele saiu de lá só quando ele estava convicto de quando Deus deu para ele uma orientação. No final das contas, nem foi nada sobrenatural, mas o Senhor mostrou para ele os caminhos que ele deveria tomar. E às vezes falta um pouco da gente também, como eu já disse aqui algumas vezes, lutar com Deus nesse sentido, né? Batalhar em oração. Mas, às vezes não acontece, irmãos, do chão tremer e da nuvem de glória descer. E aí continua a dúvida. Como saber, como discernir a vontade de Deus? E aí, alguns dividem a vontade de Deus em 2 tipos, outros em 3 tipos, alguns em 7 tipos. E aí não há limite para a imaginação humana, né? O negócio vai embora. Mas nas Escrituras nós vemos apenas as coisas que são conforme ou contrárias à palavra de Deus, à vontade de Deus. Não a palavra especificamente, mas na Escritura nós vemos aquilo que está conforme ou não conforme à vontade de Deus. Nós não vemos uma distinção diferente disso, né? Essa questão da vontade de Deus, irmãos, ela surge na oração aqui que Jesus ensina aos seus discípulos. E Jesus ensina que o nosso Pai, que está acima de todos, que está acima de tudo, o nosso Pai, que na sua majestade, exaltado, deve ser reconhecido nessa posição por todos. Algumas exposições nós já passamos por ela, né? Por tudo, ele está acima de tudo, em cima de todos. Então a majestade de Deus deve ser reconhecida nessa terra. Nós, sendo servos desse Rei Santo, devemos desejar que o reino dele venha, que o reino do nosso Senhor venha. E além disso, nós desejamos que a bondosa e perfeita vontade do nosso Senhor seja feita nessa terra. E ainda há uma distinção, que ela seja feita nessa terra como ela é feita no céu, sem objeção nenhuma dos seres celestiais que fazem aquilo que Deus quer que seja feito. Então, Jesus está nos ensinando, ensinou os discípulos, ensinou a nós, que a nossa oração é para que todos se rendam de uma vez por todas à vontade do Deus de toda a glória, tanto nós quanto os outros, que venha o reino e nesse reino seja feita a vontade do Senhor, aqui na terra, assim como ela é feita diante do Deus de toda a glória pelos seres celestiais, pelas criaturas ainda fiéis a Ele que não estão nessa terra. E aí, olhando para esse texto, irmãos, para esse versículo, nós precisamos ter em mente que os crentes eles são chamados a orar para que a vontade de Deus seja feita nessa terra, que ela seja obedecida nessa terra por todos os homens, assim como ela é obedecida diante do Pai de toda a glória. É isso que Jesus está nos orientando a fazer. Nós, crentes, nós somos chamados, nós somos ensinados a orar para que a vontade de Deus seja feita, seja obedecida nessa terra por todos os homens, e nós nos incluímos dentro de todos esses homens, assim como ela é feita pelos seres celestiais. E aí nós vamos entender um pouquinho os desdobramentos quanto à vontade de Deus. Alguém leia para mim novamente, somente o versículo 10, por favor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que nós precisamos entender. O que é a vontade de Deus? É a primeira coisa. Deus tem uma vontade. E qual é a vontade de Deus? Tem como conhecer a vontade de Deus? São coisas que devem surgir para nós diante desse texto. Irmãos, quando se fala de um reino e fala que nesse reino há um rei soberano, as pessoas torcem o nariz. Porque se há um reino e se há um rei soberano, esse rei, logicamente, esse rei, esse reino é totalitário. Um rei soberano sobre um reino
É ele que manda, e é ele que desmanda, e é a vontade que deve ser feita. E aí as pessoas dizem, querendo se opor, principalmente os adeptos daquilo que a gente diz de teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? É uma das repercussões do arminianismo. Porque quando o arminianismo ele defende que o homem ele pode tomar a decisão, ele pode decidir se ele quer ou não ser salvo, irmãos, isso não é nonsense desde o princípio. Não, a pessoa pode escolher se ela quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Escolhe aí. Opa! Não tem escolha. E aí, quando veio essa questão do livre-arbítrio, que o homem pode escolher, isso macula a soberania de Deus. Deus, então, já não é mais tão soberano assim. Ele é soberano, mas não pode fazer nada com as decisões das pessoas. E aí, eles tiveram que avançar para pacificar essas coisas. Qual que foi a explicação, então, dada? É que Deus, ele criou todas as coisas e propositalmente as soltou. A figura que se usa historicamente é de um relógio. Deus, como criador, criou todas as coisas como se fosse um relógio. Deu corda e aí nunca mais voltou no relógio. E ali as coisas vão desenrolando. E Deus, ele não pode, ele escolheu não saber as decisões que cada um de nós vai tomar. Ele escolheu não saber. Então, o Deus do teísmo aberto é o Deus que aprende enquanto as coisas estão acontecendo. Irmãos, isso é muito forte por alguns teólogos que estão bombando aí nas redes. Teólogos que durante muitos anos eram colunistas de uma importante revista evangélica. Esse negócio está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E aí, Deus, então, não é soberano, essas coisas andam assim, e eles falam assim, não, isso é totalitarismo, isso é algo que não tem a ver com a bondade de Deus, ele não pode forçar ninguém a fazer nada. Mas é assim mesmo, irmãos. Deus, ele é soberano, ele escolhe o que fazer e o que não deve ser feito. Mas, enquanto nós estamos entre o reino de Deus e o reino dos homens, Deus admite os ímpios na presença dele. Deus tolera, ainda que por breve tempo, os insubordinados. Deus tolera na presença deles os insubordinados. É por isso que nós vemos aqui o reino de Deus, ele foi inaugurado, não foi consumado. E então, nesse tempo que nós, como crentes, somos cidadãos do reino de Deus e cidadão do reino dos homens, nós vivemos aqui misturados nesse negócio. E Deus tem tolerado os ímpios nesse tempo. O importante, irmãos, é que esse rei soberano, em nenhum momento ele pode ser comparado aos tiranos perversos imperadores dessa terra. Porque o nosso rei é um rei justo e um rei bondoso. Aí está toda a diferença. Mas enquanto nós estamos aqui, pela dispensação do Senhor, ele permite que os desobedientes e perversos estejam diante dele, estejam aqui ainda nesse tempo. Mas haverá um dia, irmãos, que não será mais assim. Haverá um dia que só os justos estarão diante do Senhor. Haverá um dia, não é agora, mas haverá um dia que será assim. E aí nós pensando nesse reino, há um rei, nós falamos disso semana passada, ao rei do reino de Deus, o soberano, absoluto, todo-poderoso Deus. E há um rei desse mundo. E esse mundo, como eu não canso de falar, não o mundo criado por Deus. O mundo enquanto sistema político, econômico e social. Ele tem um rei. Quem é o príncipe desse reino? Satanás, o príncipe das trevas. Então nós estamos entre esses dois reinos. Então, há a vontade de Deus e a vontade de Satanás. E aí, para falar da vontade de Deus, que já deve ser feita nesse tempo, muitos já fizeram muitas divisões quanto à vontade de Deus.
Ao invés de eu não listar aqui tudo o que está errado, porque se eu fosse falar tudo o que está errado, eu ia gastar muito tempo. Ia ser preciso não só um sermão para falar de meio versículo, ia precisar de vários sermões. Então, para não falar do que está errado, eu vou falar daquilo que é certo conforme as Escrituras. Porque se você sabe o que é certo, você identifica o errado. Alguém já disse, fazendo uma ilustração para apologética cristã, você não vai aprender sobre todas as notas de R$100 falsificadas. Ah, me dá aí todas as notas falsificadas que eu vou decorar o que há nas notas falsificadas. Não. O que você vai fazer? Você vai pegar a nota verdadeira e vai conhecer ela bem conhecida. Na hora que você pegar uma nota falsa, não. Isso aqui você pode levar de volta e passa no cartão, faz qualquer outra coisa, mas essa aqui eu não recebo. É com a gente. Então nós vamos entender aquilo que é correto segundo a palavra de Deus, conforme as Escrituras. E a nossa base, irmãos, está num texto muito conhecido nosso, Deuteronômio 29, 29. Abre lá para mim, por favor. Quem quiser ler, pode ler, por favor. As coisas impossíveis pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as coisas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Irmãos, eu fiz uma tradução livre aqui, do hebraico, porque no original não tem a palavra coisas. E aí eu quero mostrar isso para vocês. Tradução livre é mais ou menos assim. O escondido a Javé, nosso Deus. O escondido para Javé, nosso Deus. Essas reveladas a nós e nossos filhos. Não está falando coisas, não tem coisas no verso, no versículo, na palavra original. Por que o tradutor faz isso? Para a gente ligar aquilo que vem imediatamente antes. O que Moisés, inspirado por Deus, está falando em Deuteronômio? O que foi revelado no capítulo 29 de Deuteronômio? Moisés está falando o quê? Da aliança, dos mandamentos, dos preceitos, daquilo que Deus vai fazer com o obediente e aquilo que Deus vai fazer com o desobediente. Depois você pode ler lá. É a conclusão. Ele está falando, olha, essas coisas, ele está fazendo isso que vocês estão ouvindo, é para vocês, para os vossos filhos, para que vocês se deleitem com essas coisas. Aquilo que não foi revelado pertence ao Senhor. Vem de Deus. E aí nós chegamos à conclusão. Qual é a vontade do Senhor? Nós podemos dividir a vontade do Senhor em duas formas. A oculta e a revelada. Deus tem uma vontade oculta. E Deus tem uma vontade revelada. Muitas coisas, irmãos, o Senhor manteve só para Ele. O Deus soberano estabeleceu tudo. Tudo. Algumas coisas Ele nos deu entendimento pela palavra de Deus, outras Ele não deu. E aí, quando a gente separa, para facilitar o nosso entendimento, entre essas duas categorias, nós vemos isso. Uma parte revelada e uma parte oculta. Lutero e Calvino fazem a mesma defesa, irmãos, quanto à vontade. A vontade de Deus é uma, e tem uma parte que é revelada, e tem uma parte que é oculta. E a maioria dos teólogos reformados, eles dividem essas coisas com dois títulos, e o nosso irmão Christian já trouxe aqui para nós na escola bíblica. Uma vontade é a vontade decretiva, e a outra vontade é a vontade perceptiva. Que bicho é esse, pastor? Vamos explicar. A decretiva está ligado aos decretos. Decretiva, a vontade dos decretos, está ligado aos acontecimentos históricos que Jesus, que o Deus de toda a glória, estabeleceu fazer na história. Os decretos de Deus, a vontade, o cumprimento das promessas, quando que ia acontecer as coisas. Um exemplo, a eleição. Decreto de Deus. É a vontade decretiva. Por que Deus chamou uns para a salvação e outros não? Ele não diz. Mas se você está no meio dos que creem, dá glória a Deus.
A criação. Como, quando, de que jeito Deus criou? Deus simplesmente criou. A palavra dele trouxe tudo à existência. A queda, o dilúvio, a libertação de Israel do Egito. Irmãos, nós quando a gente olha para as Escrituras, a gente diz, mas eu consigo saber da libertação de Israel do Egito. Pois é, mas nós estamos com toda a Escritura nas mãos. Mas quando a gente começa a ler a partir de Gênesis, como Deus estabeleceu, já falando que José desceria para o Egito, e aí o povo de Israel iria, e depois ele ficaria escravo 400 anos, e se levantaria um profeta, como o profeta do Senhor, que libertaria aquele povo através de Moisés, um tipo de Cristo. Imagina nós ouvindo aqueles oráculos naquele tempo. Decreto de Deus, ele cumpriu. E a gente ainda fica meio embananado quando a gente lê em Gênesis que é 400 e vê Paulo falando que é 430, você quase perde a fé por causa disso. Decreto, no tempo estabelecido. Depois, invasão da Babilônia. Os profetas falando, e nunca acontecia. Até que veio o exército caldeu e rebentou com tudo. Então, um decreto determinado na história. O nascimento e crucificação de Jesus. Essas coisas já passaram. Outras coisas que estão no decreto de Deus que a gente não consegue discernir. E nem o mesmo Cristo, enquanto Deus homem, pôde falar. Quando será a volta do Senhor? Quando será a consumação da nossa salvação? Quando será a restauração de toda a criação? Fala, bonitão, você que sabe muito, fala, bonitona. Quando virão essas coisas? Quando acontecerão? Faz parte do decreto do Senhor. Elas estão ligadas à vontade oculta. Oculta naquilo que se diz quando, como, de que forma, através de quem. Irmãos, nós somos desafiados nisso até hoje. Outra parte é a vontade perceptiva. Então, perceptiva é de preceitos. Quais são os preceitos do Senhor? Está ligado aos mandamentos, está ligada à regra, está ligada à norma determinada por esse rei desse reino. Então há uma norma, há uma vontade, há uma lei que deve ser cumprida. Então a vontade perceptiva é a lei do Senhor. É o quê? É a lei de Deus, é a vontade de Deus revelada na palavra. Todos os homens devem obedecer à palavra de Deus. O chamado à obediência é para todos. Ah não, pastor, você está errado, porque o ímpio, ele não deve obedecer. Sim, o ímpio deve obedecer. E a não obediência, principalmente através de Cristo, da fé em Cristo, a vontade, a inclinação para obedecer à palavra de Deus, é que vai levá-lo ao inferno. Porque nós obedecemos à lei, não porque nós achamos algo bom para ser obedecido, é porque Deus transformou o nosso coração. Transformando o nosso coração, Ele fala conosco que nós devemos obedecer à lei. Ele nos chama a amar a Ele e amar a lei. E Jesus fala isso claramente. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. É impossível alguém falar que ama a Deus e não ama a lei. O prefácio do Saltério, o hino por excelência do Senhor, o Salmo 1 diz isso. O deleite do crente é a lei do Senhor. Ainda que nós não consigamos, irmãos, muitas vezes cumprir o que o Senhor nos chama, pelo Espírito Santo dele que habita em nós, nós somos inclinados a fazer aquilo, e quando nós não conseguimos, a gente se entristece, se arrepende, se volta ao Senhor. Mas a lei, a norma, os mandamentos são a vontade revelada na Escritura. Então nós devemos nos submeter a ela e buscar como crentes a cada dia nos submeter mais. Aqueles que não se submetem, um dia responderão ao Deus de toda glória. Mas a nossa parte é se submeter cada vez mais.
A vontade de Deus, irmãos, ela sempre se cumpre. Eu creio aqui que Jesus está ensinando os discípulos a clamar para que a vontade de Deus se cumpra através da obediência e mandamentos revelados. Quando ele fala, então, cumpra-se a sua vontade, o que eu entendo é que ele está falando, então, dessa vontade que está revelada. E também ansioso para que a vontade oculta vá acontecer. Mas, irmãos, aquele que crê, inevitavelmente, tem essa confiança de que tudo aquilo que Deus prometeu será cumprido, ainda que nós não saibamos como, nem quando, nem de que jeito, mas irá se cumprir. Mas, quando ele fala do reino, e a vontade para ser feita nesse reino, aqui na terra como no céu, eu entendo que Cristo já está direcionando para a vontade revelada nas Escrituras, embora ainda deva haver sim no nosso coração esse desejo para que o reino de Deus venha, é a primeira parte do versículo 10. Caminhando um pouco mais, então, a vontade de Deus, nós entendemos que é uma vontade oculta, segundo os decretos, e a vontade revelada, conforme a palavra. E aí, agora a pergunta que vem logo na sequência é possível conhecer a vontade do Senhor? Sim e não, né, irmãos? Sim e não. Sim, eu posso conhecer a vontade de Deus, e não, eu não posso conhecer em algumas coisas a vontade de Deus. Essa é a conclusão direta daquilo que já foi exposto. Eu posso conhecer a vontade de Deus pela palavra que revela. Exemplo. Pastor, arrumei um emprego bom demais. Eu vou orar ao Senhor se é para eu dar o dízimo. Vou chamar o conselho para você. Chamar os presbíteros. Pastor, arrumei uma namorada bonita, inteligente. Só falta ser crente. Vai ser disciplinado, irmão. Vai ser disciplinado. Sinto muito te informar. Que dia que nós podemos marcar para conversar com o conselho? É assim, ué. Tem coisas que estão claramente definidas nas Escrituras. Então a gente busca entender aquilo que está aqui, revelado nas Escrituras. Mas eu não posso conhecer aquilo que Deus guardou só para si. Senhor, quando será o tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Restaurará todas as coisas. Cristo, irmãos, enquanto se submeteu ao Deus de toda a glória, humilhado aqui enquanto Deus homem, ele falou assim, não sei. E você tem que acreditar nisso, porque enquanto Cristo não pode mentir, ele realmente não sabia. Na condição de humilhação que ele assumiu estar aqui no nosso meio. Então, algumas coisas Deus guardou para si, outras ele nos deu. E todo reino, irmãos, não fique pasmo, todo reino tem as leis que devem ser obedecidas. Se você faz parte do reino de Deus, você tem as suas leis que você deve obedecer. Nós não devemos obedecer somente às leis que nós nos agradamos delas, ou então vamos obedecer só às leis desse mundo perverso e tenebroso, cujo príncipe é Satanás. Não, nós devemos obedecer à vontade de Deus, às normas do reino que nós fazemos parte dele. E aí, enquanto nós oramos, nós pedimos o quê? Que a vontade do Senhor seja feita. E aí é por todos os homens, que esse é o nosso desejo. Você não sabe quem Deus chamou. Eu não sei. O nosso desejo é que todos os homens venham a conhecer o Senhor. Esse deve ser o nosso desejo legítimo, irmãos. Porque Deus, quando nos chamou, nos tratou com graça e misericórdia. Ou você acha que você mereceu a salvação? Ou você acha que você é mais bonito que os outros? Nós precisamos ter esse temor no nosso coração. Porque nós, no alto do nosso orgulho e soberba, nós achamos que somos melhores que os outros, só porque nós já somos crentes. Irmãos, isso é um pecado terrível. Pecado terrível. Tanto que isso é altamente seletivo, porque quando fala de filho, de mãe, irmão, irmã, um amigo que você gosta muito, você quer que ele seja salvo.
Você ora para que ele seja alcançado. Mas a nossa autojustiça é algo tão terrível, sabe por quê, irmãos? Porque nós não oramos, por exemplo, para aqueles que fazem coisas que nós abominamos. Não é verdade? Nós queremos juízo, nós queremos justiça sobre aqueles que fazem coisas que nós não agradamos e que realmente estão erradas. Uma vez eu fui altamente confrontado por um professor no seminário. Zé João. Fui conversar com ele um negócio, ele falou assim: meu irmão, você só não é pior do que esses porque a graça do Senhor te alcançou. Toma, distraído. Toma. Engole seco aí e senta. É isso. Então nós devemos orar para que todos venham ao conhecimento do Senhor. Ainda que isso seja impossível, irmãos, e nós sabemos disso, essa deve ser a nossa postura ao orar. Venha o teu reino, Senhor. Que as pessoas se convertam, que eles ouçam a tua palavra e creiam no teu santo nome. Ou você prega o evangelho sem esse desejo genuíno no seu coração? Se você faz isso, então você para. Se você prega o evangelho sem esse desejo genuíno de conversão para quem você está pregando, você pode parar, que você é como aqui, ó, os fariseus, quer fazer um neófito da religião que você gosta. Pode ser duro tanto que for, mas é assim a Escritura. Então nós precisamos ter esse desejo sincero, para que seja estabelecido o reino, para que todos reverenciem a glória de Deus, santificado seja o teu nome, que todos exaltem essa majestade santa, o santo e verdadeiro Deus de toda a glória, o Todo-Poderoso, que todos reverenciem o teu nome, que venha o teu reino, Senhor, porque não há nada melhor que o teu reino, que ele venha logo, e que todos os homens façam a tua vontade, e que essa vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita, sem nenhuma objeção, pelos seres espirituais não caídos. Isso é altamente desafiador, irmãos. Porque quando a gente está com os joelhos dobrados e orando de forma formalista, faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Eu quase me posso ver como o fariseu orando, olhando para o publicano. Mas quando a gente pensa que no céu não há nenhuma objeção contra aquilo que Deus estabeleceu que deve ser feito, isso deve confrontar o meu coração. Isso deve confrontar o seu coração. O quanto que a gente resiste a fazer a vontade de Deus. Todos, então, irmãos, todos os homens são chamados a obedecer à vontade revelada. Mas para que ela seja obedecida, ela precisa ser o quê? Para ser obedecida, ela precisa ser conhecida. Como que você vai obedecer se você não conhece? Então nós precisamos conhecer para obedecer. E é por isso que nós pregamos, ensinamos e fazemos discípulos. Além de orar, nós devemos ensinar a vontade de Deus para que as pessoas façam, cumpram a vontade de Deus. Abre para mim, por favor, Romanos 10, 14. Quem encontrou pode ler, por favor. Como, porém, invocarão aquele que não crê? E como crerão naquele que nada ouviram? E como crerão se não há quem pregue? Se ninguém pregar, eles não vão ouvir. Se eles não ouvir, eles não vão crer. Se eles não crerem, eles não vão também orar, andar, caminhar na presença de Deus, obedecendo ao Senhor. Então, além de orar, nós devemos, aí nós estamos falando para os de fora e para os de dentro. Há algo para nós, além de orar. Abre comigo Efésios 5:17. Além de orar, nós devemos nos esmerar em conhecer, discernir, entender a vontade revelada do Senhor. Efésios 5:17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, Paulo está falando sobre várias coisas. Ele fala, procurai compreender qual é a vontade do Senhor.
o que Deus quer que seja feito para que então a palavra dele seja cumprida. E a nossa pergunta: é possível obedecer? É possível conhecer a vontade do Senhor? Sim, aquilo que ele revelou para nós é plenamente possível. O problema é que nós não nos contentamos com aquilo que Deus revelou. Há dois problemas, irmãos? Um problema é que nós achamos, não, já sei o bastante. Eu sou o cara. Eu sou a reverenda. Não, eu só tenho para ensinar, não tenho nada para aprender. Às vezes não fala assim, mas não vou ver aquele pastor ali pregar para ver se eu aproveito alguma coisa do que ele vai falar. A gente tem que estar sempre direcionado pelo Espírito Santo, irmãos, entendendo que Deus nos ensina em todo o tempo. Então esse é um problema. Achar que a gente já sabe demais, já alcançou aquilo que deveria ser alcançado por nós enquanto estamos nessa terra. O outro problema é que nós não nos contentamos, então, com a palavra de Deus. Porque a gente pega a palavra de Deus e aí, não satisfeitos com a palavra de Deus, o que nós queremos? Saber o futuro. Um tarozinho, um búziozinho, uma bola de cristal, né, para ajudar a gente a não ficar tão ansioso, né? Irmãos, nós queremos saber o fim desde o começo. A gente já quer saber as coisas, mas isso foi guardado pelo Senhor. Nós queremos saber como as coisas vão se desenrolar nessa terra. Mas, irmãos, não compete a nós saber tais coisas. Compete a nós saber aquilo que Deus já revelou para nós. E aí, o que nós devemos fazer? Nos alegrar e deleitar com as coisas que Deus já nos revelou. Quanto ao que Deus guardou para si, qual que é a nossa parte? Confiar e descansar. Confia e descansa no Deus de toda glória. Alguém lê para mim de novo o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Como nós vamos então fazer a vontade de Deus? Como nós já falamos, fazer a vontade de Deus diz respeito aos mandamentos, preceitos e às normas do reino de Deus, a lei do reino de Deus. O primeiro passo, como eu já disse, irmãos, nós precisamos conhecer. Somente quando a gente conhece, nós vamos cumprir e ensinar. O quanto que nós temos buscado conhecer e para nos deliciar e ter um relacionamento com o Senhor. E qual é a vontade de Deus estabelecida? Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo fala muito claro para nós. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí, Paulo está falando da intencionalidade que cada crente deve ter para se livrar da impureza e ser santo, ser separado das coisas desse mundo para a glória de Deus. Então, a vontade de Deus é essa, que nesse reino, na cidade dos homens, a gente viva como quem é verdadeiramente cidadão da cidade de Deus. E aí a gente se santifica. A gente estando separado, conhecendo e ensinando a palavra de Deus, nós cumprimos o propósito do Senhor, que é torná-lo conhecido, exaltar, glorificar o santo nome dele. E aí assim nós vamos fazendo a vontade do Senhor, nós vamos buscando o conhecimento da vontade, e aí começamos a obra da obediência em nós primeiro, irmãos. Como que a gente faz? De forma prática. Buscar a santificação. Intencionalmente a gente busca se livrar de tudo aquilo que Paulo está falando em Tessalonicenses, que não exalta e não glorifica a Deus. Depois, de forma prática, como que a gente vive como homens que fazem a vontade de Deus? Primeiro, nós mesmos. Primeiro nós. O que eu devo fazer para fazer a vontade de Deus? O que eu devo obedecer que eu não estou obedecendo? O que eu estou fazendo?
é pesar o nosso coração na balança do Senhor. Não o coração do seu irmão, não o coração do seu amigo, não o coração do pastor, do presbítero, do diácono, da mãe, do filho, do irmão. É o seu coração que deve ser pesado na balança do Senhor. É o seu autoexame que deve ser feito. Depois disso, no nosso microcosmo, no seu mundinho. Seu mundinho. E eu não estou falando isso de forma pejorativa, não. No seu lar, você, seu marido, seus filhos, seus pais, no seu lar. O lar como sendo um pequeno núcleo de comunhão da fé em Cristo, uma pequena igreja. Era a visão dos puritanos. Cada lar é uma igreja do Senhor Jesus, enquanto reunião de crentes. Então ali no seu lar, ali deve ser uma pequena igreja do Senhor. E aí, irmãos, isso é obrigação de todo mundo, viu? Ah, pastor, mas é porque você não conhece a minha esposa, você não conhece meu marido, você não conhece meu filho. A responsabilidade, em primeiro lugar, é nossa, é sua. Faz aquilo que você deve fazer. Então, primeiro, esse pequeno ajuntamento da fé cristã no nosso lar. Depois, na própria igreja, ensinando, orientando, aconselhando, caminhando junto. E aí, irmãos, nós vamos estendendo, além da nossa comunidade de fé local, na sua vizinhança, no seu trabalho, com o núcleo familiar expandido, é por onde o Senhor Deus Todo-Poderoso te levar. É assim. Nós fazemos a vontade de Deus por onde Ele levar. E Ele nos auxilia, e Ele nos conduz para fazer isso. Por quê? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós, como cidadãos desse reino, isso é maravilhoso, irmãos. Todos nós, cidadãos do reino de Deus, recebemos uma carteira. Diplomatas. Você é um diplomata. Você é um representante do Todo-Poderoso Rei. E eu já falei isso. Quando você está ali servindo um reino, servindo a um rei, você não apresenta as suas credenciais, você apresenta as credenciais do reino que você representa. Filho de Deus, servo do Altíssimo, cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. O ser embaixador é isso. Então nós apresentamos as credenciais do nosso Senhor, do nosso Salvador. E aí, irmãos, nós vamos melhorando a cada dia e também melhorando aqueles que andam conosco. Não é porque nós somos bons, é como a Bíblia diz que o ferro afia o ferro, o machado afia o machado. É assim mesmo. E às vezes, irmãos, vai dar fogo, mas vai dar faísca. Mas glória a Deus que Ele tira toda a mácula. E nós vamos receber sem mácula nenhuma. Não vai ter mais machado arranhado, vai ser tudo polido pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, para a glória dEle. E aí nós vamos caminhando dessa forma, irmãos. E aí nós temos que falar, como cidadão dos reinos, o que nós vamos falar? Há uma boa notícia. De onde eu venho? De onde eu venho há uma boa nova. De onde eu venho há uma notícia que ninguém pode dar. Há esperança. Há uma esperança. Há perdão para pecados. Há um Salvador. Essa é a nossa principal mensagem, irmãos. Há perdão de pecados para todo aquele que crê e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Abre comigo Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te dei da palavra sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Atalaia é o quê? Atalaia é o que está de vigília, o que está à espreita, observando e colocando as pessoas alerta. Então nós somos desses, irmãos. Mas, o que a gente deve fazer? Não é anunciar ou chamar a atenção simplesmente quando uma regra é quebrada do reino. Vai muito além de dizer, não coma isso, não beba daquilo, não faça assim, não faça assado. É muito mais do que isso.
tudo deve ter como referência a vontade de Deus. Não é só falar que o aborto, o uso de drogas, o roubo e outras coisas são erradas. Não. Precisamos falar que é errado e por que é errado. Precisamos falar que as coisas são contra a vontade de Deus. E lembre-se, todos devem obedecer à palavra de Deus. Então, quando a gente fala, olha, o aborto é errado. Por quê? Porque Deus clama e chama e nos manda preservar a vida. E Deus, o Deus de toda glória, não deixará impune aquele que assassinar alguém sem motivo. O sexto mandamento é isso. Então você não fala só, por isso que o crente, irmãos, ele não vai, Jesus nunca pediu para a gente fazer uma placa e ir para frente da prefeitura, das câmaras, com placa, não o aborto. Deus nos manda pregar a palavra. E quando você prega a palavra, eu prego a palavra, as pessoas vão saber que o aborto é algo detestável pelo Senhor. E isso vai refrear as pessoas. Tanto os crentes quanto os não crentes. Ou não foi isso que aconteceu no Reino Unido, na Inglaterra, no século 17 e 18, por exemplo? Ou você acha que todo mundo era crente na Inglaterra do século 17 e 18? É óbvio que não. Você acha que em Genebra, que fechou todas as tabernas, todo mundo era crente? Deixa de ser inocente. Deixa de ser bobo. Porque pregou o evangelho. Muitos se converteram e muitos outros temeram a mão do Senhor que ia pesar sobre eles mais cedo ou mais tarde. E aí o último dilema, irmãos, que se apresenta diante de nós sobre como a gente vai fazer a vontade de Deus. Então essa parte aí de fazer a vontade de Deus é a parte mais prática, né? O último dilema é aquele que todo homem passa mais cedo ou mais tarde. Não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta. Todo homem passa por dilemas dessa natureza. Qual profissão eu vou escolher? Qual emprego eu vou escolher? Será que é esse ou será que é aquele? Qual curso de faculdade eu vou escolher? Irmãos, é um negócio terrível. Eu vejo jovens fazendo, sabe o quê? Eu vou fazer o Enem. Ah, que bênção. O que você quer estudar? Não sei, depende do que minha prova der para eu fazer. O quê? Já pode parar. Já está tudo errado. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Se você é engenheiro e aparece alguém, tem uma vaga de médico aqui, neurocirurgião, 50 mil por mês. Opa, tô dentro. Eu sou engenheiro eletricista. Eu ligar fio é comigo mesmo. Então ligar fio e ligar os neurônios lá vai dar a mesma. E o salário é muito melhor, tô dentro. Não tá. Porque Deus não te deu esse dom. Deus não te deu esse talento. Você vai entender com a sua capacidade intelectual quais são os seus dons, seus talentos e discernir aquilo que o Senhor tem para você. Ah, não sei se eu caso com essa moça. Ah, não sei se eu caso, se esse rapaz é um rapaz certo para mim. Dificilmente vai descer o anjo para falar. Você vai ter que tomar uma decisão. Ah, eu não sei o que será da minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10, daqui 20. Na hora que chegar lá, você vai saber. Irmãos, basta a nós o próprio mal do dia, não é o do dia seguinte, é o do dia. Aí Jesus fala, qual de vocês pode aumentar a corrida suas em meio metro? Entendendo que a vida é uma caminhada, nós estamos caminhando. Aí ele pergunta para nós vamos chegar lá ainda. Qual de vocês, nessa caminhada da vida, pode aumentar a distância percorrida em meio metro? Fala para mim.
Nenhum de nós, irmãos. Quando chegar lá, nós vamos saber que o que a gente precisa discernir é que está claro para nós que dificilmente vai descer o anjo para trazer a mensagem. Isso eu sei, dificilmente. Ah, pastor, mas quer dizer que não pode, que não vai aparecer de jeito nenhum, não? Ó, dificilmente vai aparecer. Tem gente aí que fala que já apareceu. Não é o comum, não é o normal mais. Mas uma coisa eu também sei. Eu sei que ao buscar a orientação do Senhor, leitura bíblica e ação do Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria e prudência para que a gente tome as melhores decisões. O Senhor nos ilumina, o Senhor nos conduz para fazer a vontade dEle conforme Ele quer. Dificilmente, irmãos, estou insistindo nesse ponto, mas é porque a gente precisa discernir isso. Uma coisa está muito clara, embora a gente às vezes não queira fazer. Está muito clara na palavra. Outra não está tão clara. Dificilmente vai acontecer com você igual está lá em Gênesis 12:1. Abre aí para mim, por favor. O que está escrito aí? Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Dificilmente vai acontecer isso, meu irmão. Sinto muito em te desapontar, viu, minha irmã? Você está querendo mudar, você está querendo um novo emprego, uma nova profissão. Fala, Senhor, comigo. Vai falar através de homens, através de mulheres, através da Escritura, vai te dar discernimento. Mas dificilmente o Senhor vai falar de voz audível. Mas uma outra coisa que eu também sei, irmãos, como eu já disse, é que Deus nos deu o Espírito Santo. E Ele nos guia com prudência para nós tomarmos as melhores decisões. O Senhor nos ajuda a caminhar na presença dEle para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim, irmãos, nós podemos descansar no Senhor. Concluindo, irmãos, o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, que lá em Daniel recebeu o domínio sobre todas as coisas, Ele mostrou mansidão se submetendo à vontade de Deus. Jesus, Ele não só nos ensina o modelo da oração do Senhor. Jesus, Ele procede exatamente como Ele nos ensinou a orar. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, irmãos. Por mais que, às vezes, no momento, a vontade de Deus seja algo não agradável para nós, ela é boa. E Jesus mostra isso, o Senhor, Deus mostra isso em Cristo. Jesus nos ensina ainda na oração que Deus é soberano e nós não somos. Então nós devemos nos submeter. E Jesus mostra essa submissão lá em Lucas 22, 41 e 42. Abre aí comigo, por favor. Jesus, orando em profunda angústia, nos ensina, nos mostra exatamente o que Ele nos ensinou na oração do Senhor. Lucas 22, 41 e 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então Jesus orando ao Deus de toda a glória: seja feita a tua vontade. Estou aflito, estou angustiado. Não gostaria de passar por essas coisas. Se pode, Senhor, se há uma outra forma, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, de toda forma, que seja feita a sua vontade. E Jesus orando isso, irmãos, Deus não o abandonou. Deus, Ele não respondeu diretamente aqui ao Filho, mas Ele enviou um mensageiro celestial para consolar e encorajar Jesus. Lê para mim o versículo 43, por favor. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Apareceu um anjo que o confortava, que o encorajava. Eu tenho para mim, irmão, sabe o que o anjo disse? Você tem que beber do cálice.
O anjo, irmãos, ele não falou assim, Jesus, talvez. Jesus veio com a mensagem do Deus de toda a glória. Você tem que beber o cálice. Que é isso, pastor? Não está escrito. Não está escrito, mas ele deve ter falado alguma coisa parecida com isso. Lê o versículo 44 para mim. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, ao receber a resposta que era negativa do Senhor para aquilo que ele havia pedido, ficou então em agonia e orava ainda mais intensamente. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que os mandamentos do Senhor não são pesados. A palavra de Deus diz: os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são. Ainda que tenhamos momentos de grande angústia, a vontade do Senhor para a gente abrir mão dos nossos desejos e fazer aquilo que está escrito é bom para nós. É algo maravilhoso. É algo que vai frutificar por toda a eternidade. Nós precisamos lembrar que mesmo quando Deus fala não conosco, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que você não esteja sentindo isso, ainda que você não esteja percebendo aquilo naquele momento. Irmãos, a cruz e o sofrimento de Cristo não foram o fim para o nosso Senhor. De maneira alguma. Nem a cruz, nem o sofrimento, nem o sepultamento não foi o fim. Porque nós sabemos que agora ele está à destra de Deus. E breve a vontade decretiva dele se cumprirá. E ele voltará para resgatar a igreja. Então será consumado o reino de Deus. E será consumada a nossa salvação. E aí, irmãos, aquilo que hoje às vezes é tão pesado para nós, nós veremos que é verdade. Era verdade, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E louvaremos ao Senhor eternamente, dizendo que o nosso Rei soberano é o bondoso Deus sobre toda a terra, sobre aqueles que ele chamou para ele, para a glória e exaltação do santo nome do nosso Senhor, para a glória de Jesus, nosso Salvador. Coloque-se de pé, vamos orar. Santo Deus, guarda o nosso coração em Ti, Pai. Que nós possamos aprender mais da Tua palavra, para poder cumprir a Tua vontade, conforme ela está descrita na Tua palavra. Que naquilo que foi escrito, Senhor, nós possamos ser obedientes. Naquilo, Senhor, que não está claro para nós, que nós possamos ser confiantes, confiar no Senhor, Pai. Que possamos, de forma prática, Pai, obedecer a Tua vontade, orar para que nós obedeçamos cada vez mais e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor também reconheçam a Tua santidade, o Teu senhorinho e se convertam a Ti, Pai, e também obedeçam a Tua palavra. Sobretudo, Senhor, enquanto estamos nesse mundo, e é muito difícil às vezes para nós obedecer a Tua palavra, é muito difícil para alguns reconhecer que não estão obedecendo a Tua palavra, Senhor. Quebranta o meu coração, o coração dos Teus filhos, da Tua igreja amada, Senhor, para reconhecer os nossos pecados e reconhecer que muitas vezes não estamos obedecendo ao Senhor e nós falamos que temos obedecido, enquanto na verdade temos dado as costas ao Senhor. Guarda-nos em Ti confiantes, ó Pai, sabendo que como o Senhor venceu, breve nós venceremos, para a glória do Teu santo nome, e toda a igreja diz amém. Amém.